Fala pessoal, André aqui, beleza? Hoje mais um Faz L News aqui pra vocês. Notícias indicadas lá no nosso Discord pelo Nerd Nada BR, Gungniro, Gabriel96, Celão, Isaac, Bordalo Web, quem mais aqui? O Jim Mori e diversas outras pessoas. Cara, a primeira notícia de hoje é uma notícia realmente muito boa. Magalu teria ameaçado romper com Correios após... Ih, rapaz, voltei aqui. Após estatal lançar marketplace próprio, né? Vale lembrar que a Magazine Luiza fez um bem bolado lá para taxação das blusinhas e Shein, Shopee e AliExpress, para tudo passar pela Magazine Luiza, né, e tudo mais. Fizeram uma parceria, né? Uma parceria que com certeza foi de livre e espontânea vontade, né? E parece que não é somente a briga entre os políticos lá em Brasília que está aquecendo essa panela de pressão. Parece que até as empresas aí que foram beneficiadas pelo governo já estão ficando aí um pouco chateadas com isso. E obviamente os Correios criarem o próprio marketplace seria aí criar um concorrente contra a Magazine Luiza. E a gente sabe que a Magazine Luiza, uma coisa que eles não gostam é de um livre mercado onde as pessoas tenham uma concorrência livre, né? Isso é uma coisa que eles não curtem muito, né, cara? E nós temos aqui, escritório da esposa de Alexandre de Moraes representa o Banco Master em ações judiciais, né? Banco Master que tá no olho do furacão de um dos maiores, digamos, de um probleminha financeiro que tá acontecendo aí, né? São alguns bilhões de reais aí que parece que sumiram, que ninguém tá sabendo o que tá acontecendo direito com o Banco Master. Mas aqui nós temos pessoas aqui, cara, ser mulher de ministro, mostrei no outro Faz L News, é uma das profissões mais rentáveis da atualidade dentro do Brasil, né? Então, nesse caso aqui eu tenho certeza, cara, que a mulher dele deve ser uma ótima advogada aí, que deve estar fazendo um ótimo serviço para aí defender aí o Banco Master, né? E aqui nós temos aqui o jornal O Globo falando nossos ancestrais não faziam 3 refeições por dia. Então, por que nós fazemos, né? É, meus queridos, parece até piada, assim, são notícias, são piadas, são coisas que a gente vê assim, cara, e pensa, cara, isso aqui só pode ser uma piada. Eu tenho certeza que isso aqui é uma fanfic, é uma piada, é uma fake news. Então não levem a sério essa notícia. Isso aqui é mentira de algum bolsonarista nazista que criou isso aqui na internet, tá? Santa Catarina alcança o menor grau de pobreza, 4,2%, e de extrema pobreza, 1,8% aí no Brasil, né? Então Santa Catarina, um dos melhores estados aí do Brasil, com um dos mais baixos índices de pobreza do país, e eu já fiz um vídeo aqui no canal falando o porquê Santa Catarina é um dos melhores estados do Brasil, porque tem menos impostos. Tá? Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Tomar o celular bruscamente da mão da vítima não configura crime de roubo. Olha que interessante, né? Ministro Antônio Saldanha Palheiro concede a ordem do habeas corpus e desclassifica a capitulação jurídica para o crime de furto simples. Olha que interessante, certamente essas pessoas nunca tiveram um celular roubado e obviamente se tiverem o celular roubado só manda um e-mail e recebe um novo no outro dia, enquanto nós temos que trabalhar aí meses e meses e meses, temos que parcelar em 21 vezes, como eu tive que parcelar o meu em 21 vezes o meu celular, que nada aconteça para esse celular nos próximos 21 meses, senão eu vou ficar muito puto, né? Mas eles falam que não é roubo, veja bem, entenda. Vai que ele só pegou, né? Vai que ele só pegou para tomar uma cervejinha, né? 7 meses após a operação, justiça solta acusados de exportar cocaína. Investigados estavam detidos desde setembro do ano passado. Eles foram presos pela operação Papiros da Polícia Federal. Então não adianta achar mais a pessoa com malas de dinheiro, com uma tonelada de cocaína, que mesmo assim essas pessoas não ficam presas. E aí, André, por que essas pessoas não ficam presas e alguém que passou um batom numa estátua fica? Porque o Brasil é um narco-estado. Quem manda no Brasil hoje são as grandes facções e os narcotraficantes, tá? Coloquem isso na cabeça de vocês. O quanto antes vocês aprenderem isso, antes vocês vão ter essa informação aí valiosa na vida de vocês, tá? STF livra atores da Globo de multas da Receita Federal, né? Os mesmos artistas que falam pra vocês que vocês devem ser CLT são
PJs, né? E teoricamente aí artistas como Débora Seco, Reinaldo Ginettini, Matheus Solano e ele, não sei quem são essas pessoas, foram autuadas pelo fisco em 2020, né? Só que algumas pessoas aí, se fizer a pombinha da paz, se fizer a musiquinha, aí tu ganha imunidade de uma possível multa, né? Mas fica aí, só para vocês entenderem, né? Só para vocês entenderem como é que funciona. Ministros do STF cobram o governo Lula para retirar assinaturas da base pela anistia. Isso aqui já é uma notícia um pouco mais velha, né, que até pessoas da base do governo Lula já estavam votando a favor da anistia e o governo Lula foi pressionado. Olha que louco, prestem bem atenção. O STF está pressionando a base do governo Lula para tirarem assinaturas para passarem anistia no Congresso, no Senado. O STF está pressionando. O STF não deveria de ser um órgão que faz isso, mas não sou eu que vou julgar isso aí, não. Provavelmente quem vai julgar é o Alexandre de Moraes. Desconfiança faz Brasil bater o recorde na fuga de dólares. Números do primeiro trimestre de 2025 são os piores da história e superam o momento mais agudo do Covid-19, onde estava todo mundo tirando dinheiro de dentro do Brasil, né, cara? Isso aqui é extremamente interessante, porque eu falei desde o primeiro dia do governo Lula que nós iríamos bater esse recorde, né? Recorde de desemprego, recorde de pessoas tirando dinheiro de dentro do Brasil. E se eu fosse você, eu não estaria apenas dolarizando meu patrimônio ou comprando ouro, mas também comprando Bitcoin e pensando num plano de fuga desse nosso bostil, né? E aqui nós temos alguns dados, né? No total foram 15,8 bilhões que deixaram 15,8 bilhões de dólares que deixaram o país entre janeiro e março, né? Além disso, antes do saldo deste mês, o recorde anterior ocorreu no primeiro trimestre de 99. Cara, desde 1999 que não saía tanto dólares no primeiro trimestre do ano do Brasil. Em 1999 saíram 13,7 bilhões do Brasil. E agora saiu 15,8 bilhões. Mais um recorde aí do governo Lula. Mais um recorde de pessoas tirando o dinheiro do Brasil e levando para outros países. Cara, não tinha erro, né? Eu cantei essa pedra desde o começo. Quem apostasse contra o Brasil ia se dar bem. R$10. Aí. Valeu, Anônimo. Obrigado pelos 10 aí, cara. Tamo junto. E aqui nós temos uma notícia, aquelas notícias fake que sempre vêm lá da China. Toda criança chinesa será obrigada a aprender inteligência artificial a partir de 1º de setembro. O ensino será obrigatório para crianças a partir dos 6 anos. Cara, vocês sabem que 90% dessas notícias que vêm da China são apenas fake news, né? Se você acha que o Brasil é o país do hihi levei vantagem, vocês não conhecem a China. É o país elevado à enésima potência. Tudo o que vem da China, vocês sempre precisam aprender, né, a verificar as informações. Esse caso aqui é mais uma das fake news que aparecem aqui, sabe? Você sempre vê a crianças chinesas fazendo isso, crianças chinesas fazendo aquilo. E na verdade 90% das crianças chinesas, cara, estão morrendo de fome, estão sendo escravizadas, estão numa fábrica montando o seu próximo gadget aí, tá? Então, esse tipo de coisa aqui me deixa até um pouco triste, né? E aqui, justiça manda soltar réus que decapitaram uma mulher. Não causam risco à ordem pública. Como é que é? Eu li certo. Justiça manda soltar réus que decapitaram uma mulher. Eles não causam risco à ordem pública. Que? Veja bem, eles só decapitaram uma mulher, né? Se tivessem pichado um muro de batom, esses caras iam pegar no mínimo 17 anos. Homem de 37 anos morre 40 minutos após ser liberado da UPA no interior de São Paulo, né? Mais uma coisa extremamente trágica, né? Se ele fosse deputado, provavelmente teria ido de helicóptero pro Sírio-Libanês ou pro Albert Einstein. Se ele tivesse um plano de saúde igual o plano de saúde de um deputado, que custa R$21 mil por mês, provavelmente isso não teria acontecido, né? Infelizmente, boa parte do povo brasileiro não tem acesso a uma saúde de qualidade e mais uma desgraça dessas acontecendo diariamente no nosso bostil. Grande abraço a todos, nos vemos nos próximos vídeos, valeu e tchau, tchau.